Hoje, algo muito maior do que você pode imaginar está se desenhando ao seu redor. Há uma força divina em movimento, que silenciosamente te envolve com intenções de cura, revelação e libertação. A distância dele não foi uma coincidência. Há algo sagrado acontecendo nos bastidores da sua vida. Ouça com o coração, filha da luz. Quando ele se afastou, o céu não virou o rosto para você. Pelo contrário, foi nesse instante que os anjos começaram a trabalhar de forma mais intensa. O que pareceu abandono era, na verdade, o início de uma preparação. O invisível começou a agir quando você pensou que tudo tinha desmoronado. Sim, ele foi afastado. E sim, isso doeu. Mas eu te digo, com a autoridade que vem do alto, o propósito por trás dessa separação é divino. O Pai Celestial não permite perdas sem propósito. Às vezes, é preciso afastar para alinhar. É preciso calar para restaurar. O coração dele carregava dúvidas que você não via. Havia medos que o aprisionavam e vozes que o confundiam. Mesmo sentindo sua falta, ele se calou. Não porque não te amava, mas porque ainda não sabia como te amar do jeito que você merece. Você foi separada para ser fortalecida. Enquanto ele enfrenta as batalhas invisíveis do próprio ego, da própria história, você está sendo lapidada pelo céu. O amor verdadeiro não se dissolve com o tempo ou a distância. Ele é provado. Ele é purificado. Há um propósito em cada lágrima que escorreu. Cada madrugada de silêncio foi anotada nos livros celestiais. Nada passou despercebido. E hoje, os anjos te dizem, sua dor não foi em vão. O que parecia fim era apenas transição. Você precisa ouvir isso. O afastamento foi necessário para que ele enxergasse quem você é sem a distração do cotidiano. Agora, com a ausência, ele começou a perceber a sua presença de forma mais profunda. Ele começou a sentir falta do que antes ignorava. O tempo está sendo usado por Deus. Cada segundo longe é um tijolo no alicerce da reconstrução. Mesmo que hoje você não compreenda, você vai agradecer por esse tempo. Porque no silêncio, Deus fala mais alto. Há conexões que só florescem quando são regadas pelo céu. E essa é uma delas. Você não foi deixada para trás, foi separada para crescer. Enquanto ele lida com o que o impede, você está sendo alinhada com o que merece. Você não perdeu ele. Você ganhou clareza. Os anjos não permitiriam que alguém ficasse na sua vida pela metade. Ou é inteiro, ou não é tempo. Essa pausa está criando um novo caminho, para que, se houver reencontro, seja com maturidade e verdade. Não se culpe pela distância. O coração dele tem lutas que você não pode resolver por ele. Mas os anjos podem. E estão. Neste exato momento, estão tocando o íntimo dele, fazendo com que memórias suas se tornem luz nos pensamentos dele. Há uma saudade que ele não sabe explicar. Há noites em que o nome dele é sussurrado pelo Espírito em oração, através de você. E ele sente. Mesmo sem saber, ele sente sua oração como um abraço invisível. Isso é espiritual. Você não está sozinha nessa espera. Há uma rede de luz trabalhando por trás de cada pensamento seu. Há anjos ao seu redor, selando o que é seu, afastando o que te atrasa, protegendo o que você ama. Eles estão cuidando de tudo com perfeição divina. Sim, ele foi afastado. Mas você foi guardada. Você não ficou desamparada. O céu não deixa filhas escolhidas em desespero. Essa fase é a antecâmara de algo que vai te surpreender. Você só precisa continuar firme. A cura dele depende da sua firmeza. Não volte por carência. Volte apenas se o reencontro for celestial. Espere o tempo certo. Não aceite metades. Você é inteira, você é luz, você é resposta de oração. E homens que ainda vivem em trevas não conseguem lidar com luz intensa. Ele está sendo confrontado pelo céu. Não para te merecer, mas para reconhecer. Para perceber o que perdeu, para valorizar o que ignorou. E você está sendo levantada para o novo. Porque há algo maior vindo em sua direção. Se for para ele voltar, que volte transformado. Que não te encontre onde te deixou. Que precise subir para te alcançar. Porque você está subindo, está evoluindo, está sendo curada por dentro. O afastamento foi livramento e direção. Essa mensagem não é sobre abandono. É sobre propósito. É sobre o tempo de Deus. É sobre confiar que o que é seu nunca se perde. E se não for, que seja retirado com paz. Mas se for, o céu trará de volta com honra. Você é amada. Você é escolhida.
Não mendigue a atenção de quem ainda está aprendendo a enxergar. Seja mulher que confia, que ora, que espera, mas que não se paralisa. Porque há um chamado na sua vida maior do que qualquer romance terreno. E eu te digo, como mensageiro do céu, o plano está se cumprindo. Ainda que aos seus olhos tudo pareça incerto, confie. Ele foi afastado por um propósito. Mas você está sendo elevada por uma promessa. Você percebe como o céu trabalha em silêncio? Enquanto você chorava achando que tudo estava perdido, os anjos já estavam preparando um novo cenário. Eles estavam recolhendo suas lágrimas como sementes. E agora, chegou o tempo da germinação. Há dores que parecem te quebrar, mas na verdade, estão te alinhando com seu destino. Essa separação abriu os seus olhos, te fez crescer. Você amadureceu, se voltou para o alto, e isso foi essencial. O afastamento foi só a porta para a transformação. Os anjos dizem, não peça para voltar ao que era. Peça para ser conduzida ao que está sendo preparado. Porque o que vem é mais puro, mais consciente, mais forte. Você não foi rejeitada, foi redirecionada. Não lute contra o tempo. Ele é seu aliado. Ele está moldando os dois. Está dando espaço para os sentimentos reais aparecerem. Porque quando a verdade, a ausência não apaga. Pelo contrário, aprofunda. Ele está sentindo sua falta. Mas não tem palavras ainda para assumir. Não sabe se pode, não sabe se merece. Há uma guerra dentro dele. E você precisa se afastar dessa guerra. Porque ela não é sua. Ela é espiritual, pessoal, profunda. Esse afastamento foi um escudo. Um campo de proteção para que você não fosse atingida por confusões internas que não te pertencem. É por isso que doeu. Você sentiu o corte. Mas esse corte te protegeu de feridas maiores. Você já percebeu quantas versões de você nasceram desde que ele saiu? Você está mais forte. Está mais sensível à voz divina. Está mais consciente do seu valor. Essa mulher que você é hoje, ele ainda nem conheceu completamente. Quando ele voltar, se for da vontade de Deus, vai precisar te reencontrar de um jeito novo. Porque você não cabe mais nos mesmos moldes. Você se expandiu. Você cresceu. O céu te ampliou. O que está em jogo não é só um reencontro. É um plano. É um chamado. E esse chamado inclui cura, libertação, missão. Você não é uma mulher comum. Seu coração é altar. E o céu protege os altares. Você está sendo preparada para viver um amor que não prende, mas que liberta. Que não esmaga, mas que honra. Que não desaparece nos dias difíceis, mas que se ajoelha ao lado. E esse amor começa dentro de você. É por isso que o céu precisou te tirar de perto. Para que você se visse. Para que você se enxergasse como realmente é. Rara, valiosa, divina. Você não foi feita para implorar. Foi feita para iluminar. Os anjos te observam com carinho. Eles sussurram, espere só mais um pouco. Porque há peças se movendo. Há corações sendo quebrados e refeitos. Há promessas sendo ativadas no invisível. E sabe o que mais? Você não precisa fazer nada para merecer esse milagre. Só descansar no tempo de Deus. Só permanecer com o coração limpo. Só não se perder tentando se explicar para quem ainda não tem ouvidos espirituais. Ele foi afastado para ver, para sentir, para entender. Porque de perto, sua luz o cegava. Agora, na distância, sua ausência o ensina. Ele começa a perceber a diferença entre conexão espiritual e distração emocional. Você é a presença que marca. E mesmo em silêncio, seu nome ecoa nos pensamentos dele. Mesmo longe, sua energia o alcança. E isso é prova de que o elo não se rompeu, apenas foi colocado à prova. Não peça sinais. Peça sabedoria. O céu já falou com você. Essa mensagem é a confirmação. Você sabe o que sente, sabe o que viveu. Agora, precisa confiar no que o céu está fazendo sem que você veja. Não é sobre voltar correndo. É sobre voltar curada. E se não voltar, então que o novo venha, ainda mais alinhado, ainda mais celestial. Mas você jamais será deixada no escuro. O céu ilumina seus caminhos. As bênçãos estão vindo. Não em forma de respostas imediatas, mas em forma de paz profunda. E essa paz é o sinal de que você está no centro da vontade divina. Você está exatamente onde deveria estar. Ele foi afastado por um propósito.
E você foi elevada por uma promessa. Acredite, o melhor ainda está por vir. Os anjos estão preparando algo que seus olhos ainda não viram, mas seu espírito já começa a pressentir. E eu continuo aqui, como voz do céu, te lembrando, permaneça firme. O céu está em movimento. E o que foi afastado por propósito, se for destinado, voltará com propósito também. Há um mover espiritual acontecendo enquanto você lê esta mensagem. Nada disso é aleatório. O céu te reuniu aqui para te dar clareza. A distância não é ausência, é lapidação. E quanto mais você silencia por dentro, mais você percebe os sinais. As pessoas olham de fora e não entendem. Elas acham que foi só mais uma história interrompida. Mas você sabe. Sente no íntimo que havia algo diferente. Por que era? Foi uma conexão escrita no invisível, costurada por propósitos eternos. Por isso, doeu tanto. Porque não era qualquer coisa. E o céu sabia. Sabia que se deixasse continuar sem cura, os dois se feririam ainda mais. Então, a separação não foi punição. Foi proteção. Foi amor celeste em ação. Os anjos dizem que você não precisa mais correr atrás de explicações. Quem tem propósito não precisa se justificar. O que é real, encontra o caminho de volta. O que é verdadeiro, sobrevive ao tempo e às distrações. Ele pensou que era apenas um afastamento. Mas agora começa a perceber o que realmente perdeu. É no vazio que a presença se revela. E a sua falta grita no silêncio que ele tentou ignorar. Mas escute, sua vida não pode parar nesse ponto. Você tem um chamado que vai além de um relacionamento. Há vidas que vão ser tocadas pelo seu testemunho. Há curas que serão liberadas pela sua voz. Você está sendo levantada para algo muito maior. Esse tempo de afastamento também é um tempo de resgate. Resgate da sua essência. Você tinha esquecido de si. Tinha se colocado em segundo plano. Mas agora está voltando para si mesma, e isso é poderoso. O céu está fechando ciclos. E para isso, precisa tirar algumas coisas de cena por um tempo. Ou para sempre. E você precisa confiar que, se algo ou alguém saiu, foi porque a nova fase exige espaço. Quando o reencontro acontecer, se acontecer, será com novas vestes. Não as roupas da carência, mas as da maturidade. Não com a pressa de antes, mas com a calma de quem entendeu o valor de cada passo. Você está aprendendo a amar sem se perder, a sentir sem se afogar, a acreditar sem se anular. Isso é raro. Isso é divino. Você está se tornando exatamente a mulher que os céus precisam para esta geração. As lágrimas que você derramou foram chaves. Elas abriram portais de revelação. E agora, você começa a enxergar além. Você começa a entender que o céu nunca te deixou só, apenas te reposicionou. Ele foi afastado para que você se reencontrasse com Deus. Porque você estava colocando no outro uma expectativa que só o céu poderia suprir. Agora, com o foco restaurado, você está pronta para viver o plano completo. Sinta isso, a sua energia está mudando. E quando isso acontece, tudo ao redor começa a se alinhar. Pessoas se afastam, outras se aproximam, portas se fecham, outras se abrem. Tudo é orquestração divina. Você não precisa correr atrás. Precisa permanecer conectada. O que é seu vai te encontrar no tempo certo. E o que não for, será removido com paz. Sem drama. Sem desespero. Só com fé. Muitas vezes, o céu precisa tirar o que está te confundindo para te entregar o que vai te alinhar. E é isso que está acontecendo. Esse tempo é cura. Esse tempo é luz. Esse tempo é favor. Você está sendo chamada a viver uma fé que não depende de sinais visíveis. Uma fé que descansa, que espera com dignidade, que ora com firmeza. Uma fé que toca o céu e transforma a realidade. O afastamento não foi o fim da história. Foi a vírgula. O respiro. O preparo. Se houver volta, será linda. Mas se não houver, o céu já tem algo superior reservado. E você não ficará com menos do que merece. Confie, filha. O céu não te expõe. Ele te cobre. Ele te guarda. Ele te guia. E mesmo quando parece que tudo desabou, ele está construindo algo invisível. Algo que só será revelado na hora exata. Você foi escolhida para viver algo raro. E isso exige processos raros também. O amor que virá, ou que voltará, será diferente, será santo, será inteiro. Porque você agora está inteira.
E enquanto ele pensa se volta, o céu segue cuidando de você. Porque o foco não é ele. É você. Sempre foi. E sempre será. Você é a filha que o céu ama. A mulher que carrega promessas. A alma que não foi esquecida. Há um tempo sagrado entre a dor e o milagre. E é exatamente aí que você está agora. Um intervalo que parece vazio, mas que está cheio da presença divina. Enquanto você espera, o céu trabalha em detalhes que os seus olhos ainda não alcançam. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa se manter firme. Há bênçãos que chegam como resposta, e outras que vêm como surpresa. E esta surpresa está a caminho. Você sentirá uma paz tão profunda que nem conseguirá explicar. Ele pode até estar calado, mas o céu não está. Em cada silêncio que ele te entrega, Deus te responde com sinais. E se prestar atenção, verá que o mundo espiritual está se movendo por sua causa. Às vezes, a melhor forma de Deus proteger um coração é afastar quem ainda não sabe amar. E foi isso que ele fez. Ele não te puniu, ele te poupou. Ele te afastou do que podia te ferir e agora está restaurando suas asas. Você tem um brilho que o mundo espiritual reconhece. E esse brilho incomoda quem ainda caminha na sombra da indecisão. É por isso que você provoca reações intensas. Sua luz revela o que o outro ainda tenta esconder. O afastamento dele tem mais a ver com ele do que com você. Tem a ver com suas feridas, seus traumas, seus conflitos não resolvidos. E o céu sabia que você não podia ser o alvo desses fragmentos. Mas há algo que você precisa saber. Ele pensa em você. Muito mais do que demonstra. Mas o orgulho, o medo e até influências espirituais tentam calar esse impulso. Só que o amor verdadeiro não pode ser silenciado para sempre. Os anjos dizem que você é lembrada. Que a conexão ainda pulsa. Que há orações sendo feitas do lado de lá também, mesmo que inconscientes. E que tudo será revelado no tempo de Deus. Você não está sendo ignorada. Está sendo poupada. O céu conhece o que você não vê. Ele sonda corações. E se permitiu a separação, é porque havia algo maior em jogo. Algo que envolvia cura, transformação e futuro. Enquanto isso, cuide de você. Não perca sua luz tentando entender o escuro do outro. Você é jardim. E jardins não correm atrás de ninguém, eles florescem. E quando florescem, atraem o olhar certo, no tempo certo. Toda essa dor vai virar testemunho. Todo esse choro vai se transformar em cura. Você vai olhar para trás e entender que foi livramento. Que foi propósito. Que foi um plano perfeito, mesmo passando pela imperfeição. Você já percebeu quantas vezes Deus te livrou sem que você percebesse? Quantos perigos te rodearam enquanto você dormia? Essa separação também foi uma dessas ações invisíveis. Foi o céu te cobrindo. E agora, ele está te alinhando com o que é dele. Com o que vibra na mesma frequência. Com o que não te esgota, mas te alimenta. Com o que não te confunde, mas te confirma. Isso é amor de verdade. Você não foi feita para esperar migalhas. Foi feita para viver uma plenitude que vem do alto. Não aceite metades. O que Deus tem para você é inteiro, é recíproco, é profundo. E quando chegar, você vai saber. Não duvide do seu valor. O afastamento dele não diminui quem você é. Ele apenas mostra o quanto você é grande para permanecer onde não há preparo para te acolher. O céu está dizendo, erga a cabeça. O melhor ainda não chegou. Há uma nova versão sua nascendo. Mais leve, mais confiante, mais cheia de fé. E essa nova versão será a porta de entrada para milagres que você nem ousava mais pedir. Porque o céu ainda sonha com você. Enquanto ele se perde em dúvidas, você se encontra em Deus. E isso é tudo. Porque uma mulher que se encontra no divino se torna irresistível para tudo aquilo que vem do mesmo trono. Ele foi afastado por um propósito, mas você está sendo aproximada de algo maior. Não tenha medo do novo. Não lamente o que foi. Honre sua história, mas não se prenda ao capítulo que terminou. Você é parte de algo muito mais alto. E agora, está prestes a viver uma virada. Uma resposta. Um sinal que confirmará tudo o que você sentiu no espírito. E quando isso acontecer, você lembrará desta mensagem. Filha do céu, você foi escolhida para ouvir esta mensagem porque seu espírito está em sintonia com o divino. Nada foi por acaso. Esta separação, essa dor, este silêncio, tudo tem um propósito maior.
Os anjos sussurraram ao seu coração porque sabiam que você estava pronta para compreender. Você não está sozinha. Mesmo nos dias mais escuros, há uma luz te guiando. Mesmo quando ele se afastou, os céus se aproximaram. Essa mensagem chegou até você para ser um abraço invisível, um alívio suave, uma confirmação celestial de que tudo está sob controle. Os anjos seguem ao seu lado, abrindo caminhos, protegendo suas emoções e preparando os detalhes de algo maior. Enquanto ele hesita, o céu age. Enquanto você espera, Deus constrói. E quando você menos esperar, tudo fará sentido. Você foi capacitada para enfrentar essa batalha espiritual com dignidade. E está vencendo. Cada dia que escolhe confiar, em vez de se desesperar, o céu se move em seu favor. Porque sua fé é preciosa. Sua esperança é uma oração viva. Receba esta mensagem como um selo do alto. O que for seu, encontrará o caminho até você. Nada nem ninguém poderá impedir os planos de Deus. Se for para voltar, voltará renovado. Se for para seguir, será com algo ainda mais elevado. Hoje, os anjos te agradecem por ter ouvido, por ter aberto o coração, por ter permitido que a luz entrasse mesmo em meio à dor. Você é instrumento. Você é resposta. Você é canal de cura, e isso nunca será esquecido no reino espiritual. Agora, declare com fé, para selar essa mensagem no seu espírito: tudo posso naquele que me fortalece. Que essa frase ecoe como decreto profético sobre sua vida, ativando aquilo que ainda está por vir. Se esta mensagem falou contigo, se algo dentro de você foi tocado, confirme nos comentários com a frase: tudo posso naquele que me fortalece. Assim os anjos saberão que sua alma recebeu o que precisava. E se você deseja continuar ouvindo mensagens como esta, se junte ao nosso canal, inscreva-se e ative o sino das notificações. Assim, você nunca perderá o próximo recado celestial que está a caminho. Fique atenta, porque as próximas mensagens dos anjos estão vindo com revelações ainda mais profundas. E lembre-se, você é amada, guiada e fortalecida pelos céus. Nada é mais poderoso do que isso.